Boa noite, pessoal. A gente vai fazer aqui um breve vídeo, eu espero que seja breve. A gente vai partilhar um pouco sobre algumas dúvidas que vocês têm, vocês possam ter sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Então, se alguém se interessar e tiver aí alguma dúvida, você pode estar colocando aí a sua dúvida sobre Bíblia, né? Se você tem alguma dificuldade em ler, em entender, né, a palavra de Deus, então fique à vontade. Lembrando que essas dúvidas também não é obrigatório ser só de vocês, as dúvidas também podem ser minha, porque a Bíblia é como um país a ser descoberto, né? Cheio de coisas novas, cheio de coisas misteriosas, mas que nunca se esgota. Então, sabe aquela dúvida que você tem sobre a Bíblia, sobre a localização, sobre a interpretação da Bíblia? Então, se você quiser, né, fique à vontade. Nós estaremos aqui tentando lhe ajudar, já que o carisma da Nova Jerusalém, da nossa comunidade, é o amor todo especial pela palavra de Deus, né? Então, o diferencial no nosso instituto é que nós estudamos a Bíblia até mesmo de uma forma crítica e científica, né? Lembrando que a palavra de Deus não é uma propriedade do Instituto Nova Jerusalém, jamais. A palavra de Deus é um tesouro entregue à igreja, é um talento entregue à igreja como um carisma a valorizar. Assim nos diz o documento Dei Verbum, que é o documento dogmático, né? É um documento, é uma afirmação dogmática do Concílio Vaticano II. Então eu recomendo vivamente que vocês tenham em mãos, que vocês possam baixar em PDF ou ir lá no site do Vaticano, que esse documento tem em vários idiomas. Você pode estar inclusive convertendo para o PDF. O documento é um documento maravilhoso, que deixa bem claro o valor, o papel, o peso que a Sagrada Escritura tem para a igreja, para a nossa evangelização. Então, se você tem alguma dúvida, você pode estar deixando aí nos comentários, você pode estar enviando também por mensagem, né? Não se intimide. É importante que a palavra de Deus seja lida, conhecida e também amada. Independente de nós estarmos aqui no vídeo, o nosso carisma na Nova Jerusalém é conhecer e dar a conhecer o plano divino da salvação. Estou esperando aqui a primeira pergunta até agora. Ninguém se manifestou, parece que está todo mundo esclarecido. Graças a Deus, ninguém tem problema de interpretação da Bíblia. Então, gente, qualquer dúvida, né, que vocês possam ter sobre a palavra de Deus, não se intimide, não tenha vergonha, não leve dúvidas para casa, certo? A Bíblia ela tem dois grandes valores, né? Vamos dizer assim, primeiro aquele valor espiritual, por ser palavra de Deus, por ser revelação de Deus, e é uma carta de amor de nosso Pai, né? E muitas vezes nós deixamos fechada no envelope. Então, tem esse valor religioso e espiritual, por ser palavra de Deus, mas também tem o valor histórico, tem o valor cultural, que se torna um pouco, vamos dizer, o lado mais científico, o lado mais difícil, por se tratar de uma literatura. Então, enquanto literatura, a Bíblia é um livro como qualquer outro que precisa ser conhecido, que precisa ser estudado com mais atenção, com mais carinho, né? Então eu lanço desde já aqui a minha primeira pergunta, já que muitas pessoas ainda não tiveram coragem de comentar aí a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Bom, se a gente abre o livro do Gênesis, a gente vai ver que a primeira criação, a primeira obra é a luz, certo? Então verifica lá no Gênesis 1 que a primeira criação de Deus é a luz. Bom, se a primeira criação é a luz, por que será? Gente, eu vou dar um nó no juízo de vocês, mas não se preocupem. Por que Deus cria a luz no primeiro dia e cria o sol
No quarto dia, já que o Sol e os astros são fonte de luz e calor, né? Eu vou deixar para vocês e vou deixar num outro momento, que já tem pergunta aqui. Agora é para vocês responderem, por que Deus cria a luz no primeiro dia e cria o Sol lá no quarto, se o Sol é fonte de luz e calor. Bom, a primeira pergunta é do nosso irmão, o Carlos Franco Cavalcante. Por que chama-se o capítulo do 1 ao 6 do Gênesis de tratado, né? Na verdade, Carlos, eu prefiro logo estender um pouco mais o Gênesis do 1 ao 11, porque quando a gente vai fazer aquela divisão e estudar a Bíblia e tentar colocar um estudo em bloco para facilitar a compreensão, nós colocamos, os estudiosos exegetas costumam colocar logo o Gênesis do 1 ao 11. Porque o Gênesis de 1 ao 11, ele não se trata de uma parte histórica da Bíblia, mas sim o chamado hino da criação. Então, o que está no capítulo 1 ao 11 do Gênesis, ele é chamado de hino da criação, por se tratar de um hino. É um grande hino. Então, a gente não deve entender ao pé da letra. Por que nós não devemos entender o Gênesis 1 ao 11 ao pé da letra? Porque o autor, ele não tinha intenção de fazer tratados históricos. Ele tinha intenção de mostrar quem é Deus e quem é o ser humano. Algumas pessoas gostam de chamar de tratado, né? Por quê? Porque na Bíblia, o que vem primeiro, nas nossas Bíblias, não significa que foi escrito primeiro. A ordem das nossas Bíblias está em ordem canônica, porque em grego cânon quer dizer regra. Não significa que o Gênesis, o que está primeiro, foi escrito, né, em primeiro lugar. Mas a nossa Bíblia está em ordem canônica porque o que vem primeiro é mais inspirado e aquilo que é mais antigo tem mais autoridade. Por que os primeiros capítulos da Bíblia são chamados de tratados? Por que tem tanta autoridade? Primeiro, porque foi revelação de Deus, né? E os judeus acreditam piamente que foi revelação de Deus ao servo de Deus Moisés. E depois, porque o que vem primeiro é mais inspirado, né? Então, o que é mais antigo na Bíblia tem mais peso. Por isso que Jesus, sempre que ia dialogar com os fariseus, ele sempre citava. Porque na lei e nos profetas eram assim, que a lei e os profetas eram o que eles tinham de mais antigo. Portanto, Jesus citava aquilo que tinha mais autoridade. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Carlos, diretamente de Russas, que foi meu amigo de sala, né? Mas é justamente isso, por causa do peso que se dá aquilo que é mais antigo na escritura, é aquilo que mais vai ter autoridade, né? Então, o tema central do hino da criação, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, não quer saber nada de ciência. A ciência, ela trabalha, aborda causa e efeito. Já a preocupação do teólogo, a preocupação da Bíblia não é dizer como as coisas aconteceram, e sim para que elas existem, para que foram feitas. Então, é chamado de tratado por causa desse grande valor, esse peso, que no bom sentido, que se dá para entender a compreensão de Deus e a compreensão também do ser humano. Então, Carlos, espero ter ajudado de alguma forma, mas sua pergunta de antemão, ela é muito interessante, me ajudou muito. Ascensão e assunção é a pergunta do Demétrio, né? Bom, quando a Bíblia fala de ressurreição, né, a gente sabe que a ascensão é uma elevação, mas a assunção, ela tem um sentido mais misterioso. A gente não sabe exatamente como aconteceu, por exemplo, a assunção de Moisés, a assunção de Elias, né? Então, apenas o termo assunção, ele não significa um sumiço, né? Porque nós não sabemos o fim. Quando a Bíblia utiliza a palavra ascensão ou assunção, não é o mais importante, não é bem a distinção entre um termo e outro.
O mais importante é que esse termo é usado para grandes figuras, grandes personagens que são caracterizados pela amizade e a intimidade que tiveram com Deus, certo? Então é por isso que nós celebramos a ascensão do Senhor, a assunção de Nossa Senhora, assim também como os ortodoxos sempre lembram a assunção de Moisés, enfim. Isso é muito interessante para mostrar que eles viveram uma intimidade muito grande com Deus e também sinaliza também a fé na ressurreição, tanto a assunção de Moisés como a assunção de Elias e desse Enoque, né? E de Nossa Senhora. O mais importante, por exemplo, no dogma da Assunção, não é falar, refletir como isso aconteceu. O mais importante e central do dogma da Assunção é cristológico, ou seja, é exatamente o que vai acontecer com a vida daquele que crê e daquele que vive a vida nova, que quer dizer justamente a intimidade. É por isso que os profetas eram chamados de amigos de Deus, ou pessoas muito próximas que tinham afinidade, né? Então, muito interessante também, Demétrio, sua pergunta, porque basicamente não é a mesma coisa, né? Mas a ascensão significa justamente elevação. O termo grego usado no Novo Testamento, aplicado mais à ressurreição, uma das palavras gregas é egeiro. Egeiro quer dizer levantar de, ou seja, a assunção é uma elevação de Deus que olha a humanidade e a pequenez do ser humano. É esse o sentido, significa uma ação de Deus livre, espontânea, que a pessoa não se eleva por si mesma, mas ela é elevada. É uma ação de Deus na vida da pessoa. Então a ressurreição não é automática, a ascensão não é automática. É uma obra de Deus para a vida daquela pessoa que acredita. Bem, talvez não dê tempo aqui, né, responder tudo, mas eu tentarei fazer o possível, nem que seja para responder aí alguma coisa por inbox. Juninho, meu querido, Diógenes Cavalcante, estamos rezando por você, né? Estava esperando aqui um retorno seu, mas o Padre Marcelino explicou aqui. Estamos rezando pela sua saúde, toda saúde e paz, certo? A Marcela diz assim: existe um livro que fala do início da igreja. Qual a diferença dele para os Atos dos Apóstolos, né? Bom, Marcela, o mais importante é o que está na Escritura. Como eu te falei, aquilo que é mais antigo, ele tem mais peso. Então é por isso que a Bíblia, a Sagrada Escritura, como o documento Dei Verbum fala, a igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras, assim como ela venera o corpo do Senhor. É isso que está escrito lá na Dei Verbum, citando São Jerônimo, né? Então a Bíblia, por si mesma, ela tem já uma autoridade que não depende de historiografia externa, né, da Bíblia, né? Mas o mais importante é que a Bíblia fala por si mesma e nós temos que buscar, claro, os comentadores, a historiografia externa, como por exemplo de Flávio Joséfo. Talvez esse seja uma das fontes que você gostaria de saber. Flávio Joséfo era um historiador judeu, portanto não cristão, lá depois do século I e II, certo? Que atuou naquela região e tinha uma certa simpatia pelos cristãos. E a literatura de Flávio Joséfo ajuda muito, muito mesmo a compreender a atividade e a existência de Cristo. Lembrando, gente, que Pôncio Pilatos, um pagão, ele aparece no nosso credo, né? E isso é muito importante. Não é por acaso que o Pôncio Pilatos aparece no nosso credo. Pôncio Pilatos aparece para dizer que a nossa fé, ela tem data e geografia. Ela aconteceu num determinado momento, numa determinada circunstância, e a Deus se fez carne e interveio na história humana. Então, quando eu digo que eu acredito em Jesus, que padeceu sob Pôncio Pilatos, eu estou dizendo para o mundo, a minha fé
ela tem data e tem geografia. Mas o Atos dos Apóstolos é de suma importância, porque acredita-se que é uma continuação do Evangelho de Lucas. Se você pegar o início e o término do Evangelho de Lucas, e o início e o término do Atos dos Apóstolos, você vê que se trata de uma mesma literatura, de um mesmo conteúdo, que antigamente era chamado Atos de Apóstolos, que a igreja dividiu, colocou o Evangelho de João ao meio. Por quê? Porque aquilo que falava de Jesus tinha mais importância, por isso que foi catalogado e chamado de Evangelion, que quer dizer boa notícia. Mas o que interessante, Marcela, o que Lucas quis dizer quando ele escreveu um evangelho que fala sobre a atividade de Jesus, sobre a história de Jesus, lembrando que Lucas é o único que tem interesse em falar, inclusive, da infância de Jesus, está bem claro. E a mesma forma que começa em princípio do evangelho, né? E lá você vê lá no comecinho do Atos dos Apóstolos que ele começa dizendo: é meu primeiro relato, ó Teófilo. Qual seria o primeiro relato de Lucas? O Evangelho. Então, o Atos dos Apóstolos é uma continuação. Enquanto que o Evangelho fala da história de Jesus, o Atos dos Apóstolos fala da história da igreja. Então, o que é que Lucas, que antigamente era uma obra só, Lucas Atos era uma obra só, o que Lucas está querendo dizer para nós, escrevendo um evangelho sobre Jesus e um livro, Atos dos Apóstolos, sobre a igreja? Lucas está querendo dizer que a história de Jesus não se explica sem a história da igreja. E vice-versa. Nem a história da igreja se explica sem a história de Jesus. Por isso que o Atos dos Apóstolos, a sua historiografia, é uma fonte muito segura e também que tem uma autoridade muito grande, certo? O Léo, lá do Cristo Redentor, Léo, um grande abraço, está perguntando assim: pode-se, de uma certa forma, desconsiderar o Antigo Testamento depois que surgiu o Novo? Muito interessante sua pergunta. Dizem que o Antigo Testamento mostra um Deus mais rígido, rigoroso, com ira e tal. E o Novo, um Deus mais compassivo, falha. Léo, muito interessante sua pergunta, viu? Muita gente pensa que o Antigo Testamento mostra um Deus rígido, de guerra e sangue, sangrento, e o Novo Testamento mostra um Deus compassivo. Gente, Deus é o mesmo, Deus não muda. O que muda é a realidade, o que muda é o contexto. É o mesmo Deus de Jesus, é o Deus do Antigo Testamento. Agora o contexto, as intenções, os destinatários dos livros são diferentes, mas mostram o mesmo Deus. A questão da guerra, por exemplo, da vingança, era até um direito e até um dever dos povos que eram pequenos, massacrados por grandes impérios e que viviam também constantemente ameaçados. Então, falar de guerra, matança no Antigo Testamento era muito comum para um povo pequeno que vivia massacrado, que tinha que se proteger. Então, era aquela lei que valia, olho por olho, dente por dente. Então, esse foi o Deus que apareceu justamente nesse contexto, que se mostrava junto do povo. Então, Deus ele tem várias faces. A Bíblia mostra um Deus guerreiro, um Deus que está ali combatendo comigo. A Bíblia às vezes mostra um perfil de um Deus pastor que peregrina, mostra um perfil de um Deus que é pai. Então isso, Deus vai se mostrando a partir da realidade concreta. Dizer que o Antigo Testamento foi superado pelo Novo não é bem uma ideia muito correta. Por quê? Porque é uma aliança só. Nós erroneamente chamamos Antigo e Novo Testamento. Só que Deus não falha, Deus não precisou de um Novo Testamento. Por quê? Porque Deus não falha. Quando a gente usa a expressão Novo Testamento, que seja para nortear as pessoas do que foi que veio antes e depois de Cristo. O correto é eterna e nova aliança, ou seja, trata-se de uma aliança só, que foi selada lá no Egito
e que se concretizou, teve sua plena realização em Jesus Cristo. Então, as expressões Antigo e Novo Testamento que nós constantemente usamos, não é para dizer que o Novo Testamento superou, né, o Antigo e que o Antigo agora é esquecido. Até porque até hoje os judeus que não aderiram à revelação de Jesus Cristo, até hoje cultuam o quê? A Torá, celebram a palavra de Deus na sinagoga. Então a palavra de Deus jamais vai ser superada, né? Então, Léo, sua pergunta é magistral. Inclusive o Padre Caetano escreve muito sobre isso na Revista Bíblica Brasileira, certo? No volume 3, certo? Isso vai ajudar bastante. Então, gente, não existe um Deus castigador no Antigo e um Deus bonzinho no Novo. Existe um único Deus que é imutável. O Deus do Antigo Testamento foi muito misericordioso, né? Quem diz isso desconhece. O Deus do Novo Testamento é o Deus criador, é o Deus que é pai, é um Deus que criou o mundo inteiro e deixou o homem para ser criado por último. Não porque ele é menos importante, mas para preparar um enxoval para o ser humano, que deu a sua imagem e semelhança, que caminhou com o ser humano no jardim, que cuidava do ser humano. Então, dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus castigador, é um Deus vingativo, e o Deus do Novo Testamento é bonzinho, é dizer que Deus falhou e que precisou de um Novo Testamento, né? E, na verdade, Deus não falha. Então, o que aconteceu? Jesus, ele se realizou como uma nova aliança, para dizer que a aliança agora é espiritual e eterna. Mas Jesus não veio para anular aquilo que Deus fez no Antigo Testamento. Sua pergunta, Léo, magistral. Muito obrigado. Um abraço para o irmão Helder, que é piamartino, e está lá, né, lá no sul. Ele é daqui, mas está no sul acompanhando nossa transmissão. O irmão Helder, que estudou comigo. E para toda a congregação de São João Batista Piamarta, nossos irmãos piamartinos, a congregação da Sagrada Família. Marcela também pergunta. A Didaquê é o nome do livro que eu falei. Então, qual a importância dele? A Didaquê é interessante como ela foi achada, né? Que na verdade é um fragmento. Né? A Didaquê, ela tem um valor histórico. Só que a Didaquê, ela trata, a palavra Didaquê vem do grego, que quer dizer instrução. E daí vem a palavra didático. Didático é aquele que instrui e que em latim é catequese. Então, por que o nome desse fragmento que foi encontrado foi chamado de Didaquê? Porque vem do grego, instrução, ensino. Então, qual o conteúdo da Didaquê? O conteúdo da Didaquê é quase assim um pequeno legado e mostra alguns detalhes da vida comunitária, como era a vida comunitária dos primeiros cristãos, algumas instruções morais que fazem reflexo direto com o Evangelho, viu, Marcela? Muito obrigado por ter lembrado aí o nome. Didaquê é um fragmento encontrado há alguns séculos, né? Não faz muito tempo não, né? Que estava perdido. E é muito bonita a história de como foi encontrada a Didaquê, que tem uma importância moral, que inclusive fala até do aborto, sobre a interrupção da vida. É muito interessante uma palavrinha lá que ele dá. E também sobre o costume entre os cristãos, a ética, o respeito, né? Então é muito importante que a gente vá lá nas fontes, certo? Então, deixa eu ver. Fernando Tilesse, boa noite para você também, outro filho do Padre Caetano. E o Léo disse que quer fazer um estudo bíblico. Então, Léo, a melhor opção de fazer um estudo bíblico é lendo a Bíblia inteira, do início ao fim, né? Bom, a pergunta aqui do Demétrio Moisés não chegou a ter direito à terra prometida porque ele desobedeceu a Deus quando bateu na rocha que saiu da água? Bom, esta é uma interpretação de alguns teólogos, né? A interpretação mais fácil que nós encontramos para
ilustrar a não entrada de Moisés na Terra Prometida, porque ele apenas contemplou da montanha, né, de longe, a Terra Prometida não chegou a entrar. A explicação mais simples que os teólogos e biblistas dão é porque durante a caminhada do deserto, Moisés teve seus momentos de fraqueza, né? Uma curiosidade, Demétrio, é que a Bíblia ela não esconde os pecados dos personagens, inclusive seja qual for os personagens mais importantes, por exemplo, Davi, né, que tinha fama de mulherengo, Salomão, Moisés, que passou por esse momento de provação aí, reclamando de Deus, a falta d'água lá no deserto, durante a estada do deserto, né? E tantos outros. Abraão se passou por mentiroso, né? Mentindo ao faraó, dizendo que Sara era sua irmã. Então veja que a Bíblia ela jamais esconde os pecados dos seus personagens. E por que a Bíblia não esconde os pecados dos seus personagens? Porque o povo de Deus era arrodeado, né? Como a gente diz aqui no Ceará, ele era, era circundado de povos pagãos. Então o próprio Israel surgiu de um meio pagão. Então era um povo que tendia à idolatria. Então se a Bíblia ela não escondesse o pecado dos seus personagens, seja quem for, o povo com certeza seria tentado a adorar esse povo. Então é por isso que Moisés não entrou na Terra Prometida. A Bíblia não esconde os pecados de Moisés, que não foi só uma vez que ele duvidou de Deus. É interessante saber que também Moisés era a voz do povo diante de Deus. Então o que Moisés falava para Deus, muitas vezes ele falava representando o povo, porque ele era um intermediador. Então o pecado de Moisés é o pecado do povo, que duvidou, como diz, ilustra muito bem o Salmo 94. E 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Então por que Moisés não entra na Terra Prometida? Porque ele representa essa raça que desobedeceu a Deus, que não ouviu a Deus, que murmurou. Muitos voltaram para o Egito, muitos quiseram fazer o Deus do seu próprio jeito. Então mostra o início de uma nova criação, mostra o início de uma nova etapa do povo de Deus. Por isso que Moisés não pôs os pés na Terra Prometida, né? Então, lembrando que a Bíblia jamais, né, hesita, sem problema algum, em mostrar os pecados dos seus personagens, por mais importante que seja, né? Bom, eu não sei se eu respondi todo mundo, vocês sabem que dá um pequeno delay aqui no vídeo. Eu convido vocês a curtirem, quem tem YouTube, por favor, entre lá no YouTube, curta a nossa página, certo? Nós estaremos lá aprofundando, coloquei aí nos comentários, e também no Facebook, no Instagram, no YouTube, você vai lá e você curte e se inscreve no nosso canal, certo? facebook.com/Nacelius. O Instagram também é Nacelius, ok? Para quem tem. E se Deus quiser, nós estaremos em breve falando sobre mais outros temas, tirando outras dúvidas também. Gostei demais dessa experiência aqui. Se você tem alguma dúvida, depois você pode estar mandando, né? Eu tentarei na medida do possível estar ajudando. É um prazer fazer com que a palavra de Deus seja mais conhecida e mais amada, certo? Você que tem YouTube, curte lá o nosso canal Nacelius, tá bom? Tá aqui, ó, na descrição aí, ó, certo? E também você que tem Instagram, né? Instagram, Facebook, curta lá. Vou terminar aqui com a outra pergunta da Marcela, porque eu adoro gente curiosa. Filha do Padre Caetano tem que ser curiosa. Por que nós seguimos alguns direcionamentos da Bíblia? Como, por exemplo, o homem não deitará com outro homem. Porém, não seguimos outras como não comer carne de porco, né? Então, lembrando, Marcela, que a Bíblia ela não é um manual
de moral, né? Inclusive, hoje eu estava refletindo aqui comigo sobre algumas atitudes erradas diante da Bíblia. Algumas das atitudes erradas diante da Bíblia é o moralismo. Usar a Bíblia para justificar, para criticar ou para defender suas ideologias. Fazer isso com a Sagrada Escritura é transformar a Bíblia num ídolo, mais um ídolo. Então, por que muitas vezes nós seguimos algumas tradições? Bom, não comer carne de porco. Isso aí era uma experiência dos judeus. Por que o judeu não comia carne de porco? Porque porque é um animal impuro que vive na lama. E a lama era símbolo do pecado, né? Da sujeira. Por isso que o povo de Deus é um povo separado. Então, os judeus até hoje têm essa tradição de não comer a carne de porco. E algumas sobre o homossexualismo, por exemplo, algumas citações da Bíblia sobre o homossexualismo. Vale lembrar que a cultura judaica é preciso respeitar a linguagem, a cultura do povo da Bíblia, que era um povo marcado pelo patriarcalismo. Isso mesmo, era uma cultura patriarcal. Mas não é porque a Bíblia seja machista, até porque machismo é um termo contemporâneo, um termo moderno, que querer entender a Bíblia do passado com a nossa cabeça no presente é cometer o erro de acronismo, né? Deslocar o texto do seu lugar, né? É justamente uma falta de honestidade. Então, muitas vezes, usar a Bíblia para justificar alguns erros, algumas atitudes morais de uns ou de outros, como muitos fazem. Então, a Bíblia não serve para isto. A Bíblia não é um manual de moral e de pode e não pode. A principal função da Bíblia é mostrar e revelar ao homem a face de Deus e de como ele pode responder o seu amor a Deus. Até porque o pecado, a gente chama o pecado, por exemplo, de original, mas mais original não é o pecado. O original mesmo é o amor de Deus que veio antes. Porque Deus é amor e a essência de Deus é amor. Então é isso que muitas pessoas se apegam a certos costumes, inclusive na igreja, né? Tem gente que adora se apegar a certos costumes que não tem nada de bíblico, não tem nada de tradição. As pessoas confundem tradição com certos costumes que vão se criando e se colou e vira modinha e pega. Aí as pessoas confundem com tradição. A Bíblia jamais condena e manda a gente, por exemplo, reprimir, se afastar do homossexual, ou jamais a questão que você citou aí da carne de porco, né? Que é um costume do judeu que eu já expliquei por quê. Então, revendo aqui a pergunta da Marcela, para quem entrou agora, ela perguntou por que nós seguimos alguns direcionamentos da Bíblia, como por exemplo, o homem não deitará com outro homem, né? E porém não seguimos outros, justamente porque nós não podemos. É o outro erro diante da Bíblia, além do moralismo. O outro erro diante da Bíblia, Marcelo, é justamente o fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? Desconsiderar o texto do contexto. Existe um ditado antigo que quer dizer: texto sem contexto vira pretexto, né? Então, texto sem pretexto vira pretexto. Quando a gente desloca um trecho da Bíblia do seu contexto, do seu ambiente, da intenção do autor, do destinatário, do estilo, eu cometo um pecado e posso estar adulterando a palavra de Deus, né? Então, por que nós seguimos uns costumes e outros não? Porque a palavra de Deus é viva e ela vai se adaptando às culturas, vai se adaptando às realidades, né? Então, deixo aqui o meu abraço, deixo aqui um beijo no coração. Quem quiser pode compartilhar esse vídeo para que a gente possa dar continuidade às nossas reflexões, dar continuidade às nossas partilhas, é um prazer muito grande. O carisma da Nova Jerusalém se traduz um amor todo especial pela palavra de Deus. Então, estar compartilhando ela com vocês é a nossa maior alegria. Deus abençoe e estamos aqui. Grande abraço.